Oi, eu sou o Fábio Eu sou a Larissa. e esse é o Coisas de TV, o canal especialista em analisar a entrevista de autor de novela. Pois é, daqui a pouco a gente vai virar um canal analisando entrevistas de autores de novela. Mentira. Mas a gente gosta, né? Vocês gostam, a gente gosta, então a gente faz isso quando tem uma boa entrevista, né? E agora tem acontecido bastante. Sim, e aí muita gente marcou a gente na entrevista que o Walter Félix fez lá no Na Telinha, entrevistando a Maria Adelaide Amaral, a grande autora de minisséries, que fez A Casa das Sete Mulheres, JK, Dercy de Verdade e muitas novelas boas, como Tititi. Ela fez Sangue Bom, a querida da Larissa Anjo Mal, né, o remake. Sim, é uma diva, é uma diva. Um monte de gente tá voltando pra Globo, Ana Maria Moretti, Agnaldo Silva, etc. Mas nada de Maria Adelaide Amaral. O que será que aconteceu? Será que o fracasso de A Lei do Amor pesou pra ela não voltar? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar essa entrevista de Maria Adelaide, em que ela fala muita coisa, quando. Logo depois da vinheta. Bem, aqui a gente reuniu as aspas de Maria Adelaide Amaral nessa entrevista que ela deu lá na telinha. Então, recomendo vocês irem lá na telinha, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo, porque lá dá um contexto maior entre essas aspas dela. Então, vamos aqui analisar a parte das coisas que ela falou. A gente também não vai pegar tudo, porque ela falou bastante coisa. Ela disse: é um alívio a essa altura do campeonato não precisar escrever novela. Eu imagino o autor de novela pensando exatamente isso. Deve ser um trabalho de corno muito grande. Deve ser cansativo, né? Deve ser. Ela explica tudo aí por que é Sim. cansativo. Não tenho mais fôlego para isso, nem com 50 colaboradores, porque no fim você é responsável pela escaleta e pela redação final. É um trabalho do cão, além de você responder por mil e uma coisas. Não quero mais isso, ou melhor, não preciso mais disso. Nossa, é meu sonho. Chega lá, eu não preciso mais desse trabalho. Ah, uma gênia. Mas toda vez que alguém perguntar, e vocês não têm vontade de escrever novela, é justamente isso daí, ó. Porque o povo acha que é escrever uma sinopse e depois uma história e tá feita a novela. Não, tem que fazer escaleta, tem que fazer redação final, tem que ler os capítulos e aprovar, mesmo que seus colaboradores tenham escrito. Tem que ver se tá fazendo, se tá fazendo sentido. Se for uma merda, tem que reescrever. Então, assim, é um trabalho de cão diário, de muitas horas, que tem que lidar com o ego de ator também, que vai falar, olha, tô com um pouco. A Malu Mader aparece na sua casa falando pra você que ela não quer tal. Então, assim, você tem que gostar muito. Eu acho que tem que ser uma coisa que, igual, acho que o Valcir é uma pessoa que é essa pessoa que ele nasceu pra isso, né? Agora, se não for sua. Se não gostar tanto do estresse, eu acho que deve ser difícil. E ainda deve ter treta com o diretor, às vezes o diretor não tá fazendo do jeito que você gosta, você tem que brigar com isso. Aí é a Globo entrando em contato, oi, tem que botar uma publi aqui do sabão em pó. E aí você tem que criar uma cena para isso. Aí é a Mauri reclamando da audiência, falando que quer cortar sua novela e depois quer esticar sua novela. É muito trabalho. Pois é, como diria a Luana Piovani, não dá pra postar foto bonita de biquíni. Uma das grandes alegrias do não renovamento do meu contrato com a Globo tem sido trabalhar para o cinema. Outro enorme prazer é a reedição dos meus livros. Sim, estão pela editora Instante, inclusive, que a gente andou recebendo alguns aí. Maria Adelaide é ótima escritora de livros. Se vocês nunca leram um livro da Maria Adelaide Amaral, eu recomendo muito. Eu li Luísa quando eu era muito novinha, devia ter uns. Eu via minisséries da Maria Adelaide Amaral, fui pesquisar, aí eu fui andar no sebo, que eu amava andar no sebo, achei esse livro e eu acho um livro genial. Inclusive, Maria Adelaide Amaral ia odiar, mas daria uma ótima minissérie. Só que é ótimo, ela é muito boa escritora. Eu acho que o texto da Maria Adelaide é o que acaba sendo o diferencial, né, das minisséries e da novela dela. Enfim, com isso meu tempo ficou ocupado. Nunca fui tão solicitada para fazer palestras como atualmente. Tanto o teatro quanto a televisão foram avassaladores na minha vida. Saía de um trabalho e já entrava em outro, quase que de maneira ininterrupta. Felizmente, não estou só no sofá assistindo a televisão ou ao streaming. Continuo no meu computador, criando, lendo, me instruindo e dando palestras. Sempre quis ter uma velhice produtiva e estou tendo, é o que interessa. Que bom que ela tá conseguindo, tipo,
descansar, né? Porque o trabalho de pular de um trabalho para outro na Globo era muito Ai, cansativo. não, eu fui ler, ela tem 83 anos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só trabalhar com essa idade, realmente você tem que fazer o que você gosta. E tem um agravante, né? A Adelaide Amaral passou por um câncer, né? E ela sobreviveu e tal. Quando isso acontece, falo porque já aconteceu com a minha mãe, a pessoa realmente para de fazer o que ela não gosta mais na vida, porque ela percebe que a vida é curta, né? Fala, não, eu vou continuar o resto da vida que me sobrou, eu tive a sorte de ter sobrevivido fazendo novela, que era uma coisa que me estressava. Não, vou fazer o que eu gosto. E se ela tem a possibilidade, eu acho que foi isso que aconteceu. Tem um trecho da entrevista, inclusive, que a gente nem vai botar aqui, mas que ela comenta que ela conseguiu juntar o dinheiro, ela paga o plano de saúde dela e tá feliz Sim, com isso. Tá certíssimo. exato. Ela falou que a Globo pagou ela muito bem durante esses anos, óbvio, né? Na época ainda a Globo era essa coisa, era, né, um trabalhão, né? Não era por obra e tal, então era contratada, imagina. Deve ter feito pé de meia dela, paga um bom plano de saúde, que é muito importante na velhice. E é isso. Foi o arremate final. O Silvio saiu. Aqui acho que ela tá falando da época que o Silvio de Abreu saiu, e aí coincide com o afastamento dela da Globo também, né? Foi o arremate final. O Silvio saiu e entrou o Ricardo Odton como diretor dos Estúdios Globo, que uma semana após ter assumido me ligou para dizer: olha, a gente não tem dinheiro para produzir nem só minissérie e muito menos só novela de época. E assim terminou minha história na Globo. Porque na época ela estava fazendo aquela minissérie sobre o Carlos Gomes, e aí o Silvio de Abreu pediu: oi, querida, transforma essa minissérie em uma novela das 6 de época. Aí ela estava trabalhando nisso, e aí chegou o Ricardo Odton, e como todo bom chefe em mudança de gestão, saiu fazendo cortes, que era o que a diretoria queria, né? Ela, inclusive, fala né, em uma da hora da entrevista que minissérie histórica, essas coisas gastam dinheiro do caramba, porque tem muita. Eu acho que é o próximo, inclusive. Segundo eles, uma minissérie nunca se pagava, o que eu acho meio estranho. Isso era o que eles diziam. Sei, por exemplo, que A Casa das Sete Mulheres foi exibida no mundo inteiro. Quando cheguei em Cuba, era uma coisa impressionante. As pessoas estavam enlouquecidas com a história. É que eu acho que a Casa das Sete Mulheres foi meio que meio fora da curva mesmo. Foi um negócio muito grande na época. Mas outras minisséries, sei lá, Um Só Coração, JK, já eram mais comedidas, mas faziam sucesso. Eu acho que às vezes também, quando você. Eu acho que tem uma hora na entrevista que ela até vai falar disso. Mas eu acho que às vezes se peca nisso, quando você está falando de TV, que é realmente pensar só em audiência e o quanto a coisa se paga. Às vezes coisas se pagam e não é com dinheiro. Eu acho que minissérie acaba trazendo um público. Esse tipo de minissérie acabava trazendo um público diferente pra Globo. Não é o mesmo público que assiste novela das 6, das 7, enfim, necessariamente. É também, mas eu acho que tem um público diferente que quer saber de minisséries e tal. E aí eu acho que isso acaba fazendo. Vai renovando o público, às vezes a pessoa que não assistiu a novela, mas vai assistir a minissérie, fala, é bem feito, a Globo consegue fazer coisa bem feita, de repente se interessa por uma novela que a Maria Adelaide Amaral vai escrever, porque sabe que é da mesma autora. Então eu acho que às vezes se perde um pouco isso, sabe? De querer só, ai não, o que tá dando audiência, o que tá dando repercussão, não sei o quê. Às vezes você precisa investir nos projetos mais diferentes pra ver se você traz um novo público e aí renovar isso pra outros horários e tal. Eu sempre dizia assim: a gente tem que oferecer o melhor para esse público, porque o público de televisão sabe o que é bom. Quando recebe o melhor, ele tende, acolhe e cresce junto. Você engrandece as pessoas e o país, acende um interesse formidável, e isso não tem preço. Isso era muito verdade, porque eu lembro que na época das minisséries históricas, eu estava no meu terceiro ano do ensino médio quando passou A Casa das Sete Mulheres na TV. Eu lembro da professora de história ter que mudar um pouco o cronograma, porque as pessoas queriam saber sobre a Revolução Farroupilha. Nem estava no nosso na época que a gente estava estudando isso, mas ela começou a falar por causa da minissérie, que era um sucesso. Então, eu acho que as minisséries ajudaram muito ao brasileiro conhecer mais da história, enfim, sobre presidentes, figuras históricas importantes. Essas minisséries funcionam, são eficientes, mas tem outro espírito, não são mais históricas. Tá, ela tá falando porque ela fala que ela gosta de autores que ela admira. Ela fala da Manuela Dias e do Lucas Paraíso, que tem feito aí séries, minisséries, né? Os Outros, Justiça, tal.
E aí ela fala: essas minisséries funcionam, são eficientes, mas têm outro espírito, não são mais históricas. Porque minissérie histórica dá muita despesa, muito trabalho, é um investimento muito grande na direção de arte, nos valores assinalados. Eles passaram a dar prioridade a outras coisas. Não preciso nem falar o que aconteceu depois sobre as sucessivas novas direções da teledramaturgia da Globo. Não vou discutir porque eles entendem isso muito melhor do que eu. Eles sabem onde aperta o sapato. Fato é que não havia mais lugar para mim na Globo. Isso é verdade. Ela ainda se adaptou, ela fez algumas minisséries curtas, tipo a da Dercy, da Alvia Heriberto. Mas também era histórico, né? Essa é a questão. Foi-se o tempo daqueles grandes épicos de 60 capítulos, cidades cenográficas, etc. Eu acho que a única que ela fez que não estava dentro desse espectro de precisar era aquela Caros Amigos, que era menor também. E aí era meio que numa casa, né? Era uma locação muito menor, não precisava de roupa de época e tal. Agora, até essas de coisas precisava, porque ia precisar reproduzir a rádio, precisava reproduzir, né, mil coisas que existiam de fato, acho que deve ter dado a grana pra Globo também. Eu gosto dessas minisséries mais curtas, mas eu acho elas muito corridas. A da Dercy, por exemplo, eu gosto, mas eu acho muito corrida. Salta muito no tempo, não dá pra se acompanhar direito aquela história. O que ela fazia antes, que era praticamente uma novela histórica, né? Que é uma coisa que eu gostaria que a Globo fizesse mais. 60 capítulos eu acho que é bom, 40, sabe? 40, 60, eu acho que resolvia muito bem. Aí ela começa a falar sobre como que tá hoje a Globo, né? Agora a gente já começa a ver as alfinetadas dela. Acho que o produto técnico da Globo decaiu muito em função dessas demissões. Essas pessoas fazem falta não só pelo que eram, mas pelo que ensinavam às novas gerações, aos aprendizes. O padrão Globo de qualidade mandou lembranças. Compara Vale Tudo de hoje com o Vale Tudo de 88. Você percebe a diferença na direção. As pessoas não têm a mesma competência na luz, na qualidade dos cenários, que são precários. Antes você tinha grandes cenógrafos, diretores de arte, figurinistas trabalhando ali. Foi uma escolha muito ruim da Globo ter se livrado de tanta gente necessária. Eu vi muita gente compartilhando, a gente ainda vai falar mais sobre Vale Tudo mais pra frente, mas muita gente compartilhando que ela detonou todas as coisas de Vale Tudo. A única coisa que eu vi que ela detonou mesmo foi isso aqui, que realmente é inegável. A qualidade técnica tá terrível da novela. Mas isso eu tenho que concordar. Até porque eu vou admitir uma coisa. A gente foi na CCXP e aí tinha aquela locação ali, tipo, ai, Casa da Odete. E aí era onde tinha umas cenas. Eu achei, sem brincadeira nenhuma, eu achei que aquilo lá era um negócio só feito para a CCXP. E que a casa da Odete não ia ser aquela casa. Porque eu falei, meu, isso daqui não pode ser a casa da Odete Reutemann. Aí começou a novela que ela era a casa da Odete Reutemann, que ele era o cenário real da casa da Odete Reutemann. E eu fiquei, cara, parecia um negócio, tipo, feito pra feira apenas, sabe? Parecia cenário de sitcom, né? Parecia, tipo, com todo respeito à Globo e tal, mas aquilo parecia cenário de Cacete Planeta, assim, sabe? De coisa que você usa para coisas mais baratas, uma produção menor, não sei, de uma paródia. Se você volta uns 10 anos atrás, a mansão do Mister Brown era muito mais mansão do que a mansão da Odete. Sim, assim, por fora tudo bem. E outra, né? Muito pouco externa, né? Eu lembro que na mansão de Vale Tudo de 88 tinha muito umas cenas da tia Celina tomando chá, não sei o que, na piscina. Que era, eles ocupavam todo o espaço da casa, né? Os quartos também, você via muito o quarto da Heleninha, mas tinha muito uma cara de casa, dava a impressão que você tinha entrado na casa. Agora eu sinto que é cenário. Eu sinto muito que é cenário, assim. E lembrando que temos novidade no nosso clube de membros, que o nosso primeiro vídeo extra pro Plano Maneco do mês de junho, vai ser um jogo que a gente fez presencialmente, em que sabe aquele jogo que você bota um papelzinho na testa e você tem que adivinhar que personagem que você é? Nós fizemos isso. Eu sou apresentador? Não. Ixi. Eu sou padre? Se inscreve aí no Plano Maneco. Opa, se inscreve. Oxe, eu tava caindo. Se inscreve aí no nosso clube de membros, vai estar aparecendo aqui embaixo o link, dá uma olhada lá que tem várias vantagens, além dos vídeos extras. É isso, gente. Que bom que agora sou só telespectadora, resume Maria Adelaide Amaral, que não se esquiva de dar seu pitaco sobre o remake de Vale Tudo, atual cartaz das 21. Assista a novela porque gosto muito da Manuela Dias, né?
e gostava muito da primeira versão. Evidentemente, já me irritei muito. De vez em quando falo, não faz isso com essa personagem, entrega. Eu gosto muito dessa sensação de se irritar. Porque é uma coisa que a gente tem normalmente na televisão. Às vezes você tá vendo um negócio que você gosta, de repente alguma coisa te irrita, né? Mostra que ela Irritou. tem uma conexão com aquela obra. Aí ela ainda. Agora é o momento que ela fala, que muita gente leu como crítica aqui, mas eu não vi dessa forma. Vamos lá. Estava mais receosa pela Odette Roitman, mas acho que a Deborah Bloch está fazendo divinamente. Gosto da Bella Campos. Acho que a Thaís está muito bem. É surpreendente a Paola no papel de Heleninha. No começo implicava. Sei que é uma personagem insegura, mas ela estava mais insegura do que pedia a personagem. Agora acho que está bem. Acertou o tom. Acho que aqui é o único momento que eu discordo da senhorita Maria Adelaide Amaral, mas vamos segurando aqui. No caso da Solange, da Alice Wegman, ela tem um discurso feminista, às vezes, que me enche muito o saco. É panfletário demais para o meu gosto. Aos olhos do grande público, ela parece uma chata, mas é uma grande personagem. Não precisa ficar fazendo discurso o tempo todo. Isso não ofusca absolutamente o brilho da Manuela como autora. A novela está melhorando a audiência e vai melhorar muito mais, porque não tem como dar errado. Essa é uma história muito boa e ela está fazendo uma boa atualização. E de atualização, Maria Adelaide Amaral entende, porque ela atualizou Anjo Mal, Tititi e por aí vai. Inclusive, falando de atualização, eu lembrei de Anjo Mal, né? Porque no final de Anjo Mal original, a Anice se ferrava, né? Ela morria, se não me engano. E no final de Anjo Mal da Maria Adelaide Amaral, a Anice se safa muito, belíssima, com o Rodrigo e tal, né? Rodrigo, que era o personagem do Cadu Moliterno, enfim. E sai lá de champanhe, porque ela entendeu que na atualização o público já não via a Anice como uma vilã necessariamente, sim como uma vítima da vida que ela tinha levado, né? Assim, ela não era de todo mal. E o público tinha comprado essa personagem. Então, acho que ela entende muito também isso, que quando você vai fazer um remake, não necessariamente ele vai ter que ser igual o original. Porque algumas vezes a sociedade já vai ver aqueles personagens de maneira diferente, não vai entender mais as coisas como elas eram e tal. E aqui no caso da Solange, antes que as pessoas comecem a falar, ai, mas é isso, não pode ter mais lacração, as novelas estão dando errado porque tem muita lacração, não sei o quê, se não falasse de feminismo. A Maria Adelaide Amaral mesmo deixa claro que ela é feminista, que, tipo, que ela é feminista antes de, né, lá do desde de sempre, e que, assim, eu acho que o que ela quer dizer é justamente o que acontecia com a Solange original. A Solange original não precisava dar discurso. Você via pelas ações da Solange que ela era uma mulher que quebrava padrões, porque ela parecia sempre fazendo coisas que naquela época não eram, né, super aceitas pela sociedade, como por exemplo querer ter um filho de sem pai, né, assim, de uma produção independente, que era uma coisa super à frente do seu tempo em 1988. Então é isso, assim, eu acho que o que ela quer dizer é que não precisa ser tão didática, né? Ela pode ser feminista nas ações, mas ela não precisa toda vez meter um discurso falando que ela é resistência. Só isso. Sim, eu concordo. Acho que às vezes a Manuela Dias, quando ela quer defender alguma causa que ela acredita muito, ela acaba tornando panfletário, multidático É, demais. Isso a gente vê no núcleo ecológico, a gente vê no núcleo do feminismo mesmo. Em Amor de Mãe também a gente via isso em vários sim, núcleos, sim. enfim. É aquela É coisa. característica da autora. E aquela coisa de achar que precisa explicar, né? Porque senão a pessoa não vai entender o subtexto. Tem que dar uma aula. Eu acho que nem sempre é necessário. E você mesmo falou que as pessoas falam, isso é porque tá fazendo lacração. Gente, se você assistir qualquer novela do Gilberto Braga, de qualquer década, ele tem os mesmos textos, às vezes os personagens são muito didáticos, porém, ele se preocupa em fazer uma história ao redor disso, sabe? Às vezes a Manuela Dias ela só quer jogar o tema ali sem criar uma história que gere uma conexão com as pessoas. Como que aquele conflito vai causar cisma entre as pessoas, enfim. Por exemplo, em Sensato Coração, que um dia a gente vai fazer um vídeo, falava muito sobre direito, né, do casamento ali,
homoafetivo, tinha muitas essas questões, né, de preconceito. Lembra que ele falou até de gangue, né, que naquela época, lembra que teve aquela coisa Sim. de deles serem atacados com uma lâmpada, né, teve um caso É, famoso em São o Paulo. Thiago Martins era homofóbico e causava a morte de uma Isso, pessoa. exato, então acho que isso foi muito discutido. A questão do racismo também, em Sassá do Coração, tinha uma questão ali, né? Porque você tinha um personagem do Lázaro Ramos, também é da Camila Pitanga, que eventualmente isso era abordado. Então, assim, é óbvio, ele sempre falou dessas situações. Eu acho que novela tem que falar dessas situações. O problema é, às vezes, você trazer um texto como se a gente tivesse no Telecurso 2000. Eu acho que isso não é necessário mesmo, assim. Ainda na entrevista, que eu recomendo vocês irem lá no Na Telinha, ela fala um pouco sobre a lei do amor, ela fala que o Vincent ficou muito mais traumatizado do que ela e que ele lembra de muito mais coisas, então também fica a recomendação de ir lá no canal do Vincent Villari, que ele tem vários vídeos que ele fez junto com o do Seco, em que ele fala sobre o terror que foram os bastidores da novela Lei do Amor pra ele, né? Ah, ele dá a entender que eles foram muito boicotados, né? Tipo, na novela. Assim, que eu acho que é a mesma sensação que o João Emanuel teve com Mania de Você. Assim, chega uma hora que a coisa foi tão picotada, foi tão mudada, que não é nem a novela que você está escrevendo mais. Você vai ficar com muita raiva. Acho que foi uma coisa parecida, assim. Também, até pelo problema de audiência, né? Que foi parecido também, né? Uma grande crise e tal. Lamento que a minissérie do Carlos Gomes vai ficar pra sempre na gaveta. Lamento que a minissérie que ela sempre sonhou em fazer do Nassau também vai ficar na gaveta. Mas feliz pela diva que ela tá conseguindo descansar, fazer as coisas dela, no ritmo dela, e que ela tá vivendo a vida dela tranquila. É, e já tá, né, na idade de viver a vida dela tranquila, né? Fazer o que ela gosta e tal. E as novelas dela a gente tem aí pra rever quando a gente quiser. Estão lá no Globoplay. Ótimas, inclusive. Fora a Lei do Amor, não tem novela ruim dela, Né? não. E se você gosta de séries, novelas, reality shows, entrevistas de autores de novela que criticam a cenografia de Vale Tudo, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Se você não tem rede social, tem o nosso link do canal de transmissão do WhatsApp, em que você pode, sem identificar seu número, sem nada, mas você recebe toda vez que sai vídeo novo aqui no canal. É isso, conta pra gente o que que você achou dessa entrevista, tal, se você concorda com a diva em vários pontos aí, se você queria ver a novela dela e não vai ver, agora ficou triste. Enfim, fala aí o que que você achou. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.